Eu ia falar assim, aproveitando que vocês estão de pé, mas vocês sentaram todos. Então vamos ficar de pé de novo. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de São João. O Evangelho de São João é o quarto livro do Novo Testamento. É Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo é o de número 13. Versículo é a partir do primeiro. João 13, 1. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo de número 1. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espera aí. Eu ouvi um espera aí aqui na frente. Eu não sei de onde veio não, mas que eu ouvi. O espera aí já pode falar achei? Vamos ler? Eu ouvi alguma coisa, mas eu não ouvi se é espera aí ou se pode ir. Pode ir? Era você? Tá vendo? Vocês acham que eu sou doido, mas eu não sou doido não. Gente, João capítulo 13, versículo 1 diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eis o momento da sua palavra, Senhor. Penso eu, o momento mais aguardado da nossa reunião, quando nós estamos postos a ouvir o que Tu tens para falar conosco. Mas, Senhor, palavras bonitas, mensagens bem articuladas, discursos bem elaborados, podem causar boa impressão, podem causar admiração, mas serão só discursos e inteligência humana, ainda que advenha da Tua palavra. Por isso nós pedimos, nós clamamos, nós imploramos na verdade, Senhor, fala conosco pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, para
que essa palavra seja palavra viva, seja alimento para a nossa alma, para que ela confronte o nosso pecado, para que ela conforte o nosso coração dolorido, para que ela console, para que ela acalme o nosso espírito ansioso, para que ela nos impacte, para que ela nos leve a refletir, para que ela trabalhe no nosso intelecto, na nossa emoção, na nossa fé, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso ser como uma totalidade, para que assim, Senhor, nós possamos sair daqui pensando e definido, Senhor, que valeu a pena ter estado aqui esta noite. Não nos abandone, não nos deixe só, nem a mim que estou aqui em cima, Pai, nem aos teus filhos que estão aí embaixo, mas faça deste tempo um tempo abençoado e abençoador para as nossas vidas, falando conosco através da tua palavra, do teu Espírito, movendo e trabalhando pelo teu poder, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente, vocês podem se sentar, mas se puderem manter a Bíblia aberta nesses textos, a gente vai voltar aqui para alguns desses versículos. Olha, são poucas as pessoas que têm um objetivo muito claro pelo qual viver. Algumas pessoas até têm uma certeza maior em relação à profissão, em relação a quanto querem ganhar, ao quanto querem ter, possuir. Mas não tem muita gente que olha para si mesmo e diz, não é? O projeto da minha vida é esse aqui. A contribuição da minha existência para o planeta é essa. A razão pela qual eu estou no mundo, que Deus me pôs aqui, é para isso. E esse sentimento de missão, de destino, de propósito, é algo que não acontece com muita frequência no meio dos seres humanos. Interessante é que sempre que alguém surge com um sentimento assim, um pouquinho mais definido, mais dirigido, de propósito, de destino, de contribuição para a vida, com essa sensação, com esse sentimento, com essa certeza essencial de que foi posto no mundo para alguma coisa, disso aí, dessa certeza, é liberada uma energia criativa poderosíssima. E não somente entre os cristãos e os que têm fé. Até mesmo ateus, quando existem com esse sentimento de finalidade para alguma coisa, a gente percebe que dali emana alguma coisa que nem sempre é boa, mas que quase sempre é impactante em volta. Atinge, altera, penetra, influencia as mentes e as pessoas que estão em volta. Quando se trata de viver para servir, e eu não estou falando aqui de viver para aceitar a imposição do serviço que nos é colocado à vida, estou falando de viver para servir, com propósito, com objetivo, com alvo definido, com consciência do que você é, para que você é, por que você é. Quando se trata de viver assim, Jesus fala de duas coisas aqui nesse texto. De um lado, ele fala de uma existência que está cheia desse sentimento de destino, de missão, de essencialidade das coisas que estão aqui dentro no íntimo, que para nós são inegociáveis. E de um outro lado, ele diz que esse propósito da vida não deve de ser servido, não deve de ser o de realizar a si mesmo, mas de alguma forma esse sentimento deve ser um sentimento de realização no realizar os outros e a vida em volta de nós. O que de fato Jesus está ensinando aqui, gente,
neste texto que nós lemos, é que eu e você sejamos capazes da escolha de um projeto de vida útil. Olha, os grandes realizadores, aqueles que marcam a sua história, o seu tempo, a sua geração, eles não são os senhores dos homens, mas sim os mais obstinados escravos de ideais e de serviço. Eles são, na verdade, dedicados escravos de ideias, de ideais e de missões. Mateus, capítulo 20, versículo 28, Jesus diz assim, olha, bem como, Jesus falando a respeito de si mesmo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. João 6,38, Jesus diz uma coisa parecida com o que ele diz em Mateus, com o que nós estamos dizendo aqui. Ele diz, olha, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, não para viver a minha vida, não para tomar as minhas próprias decisões, não para fazer o que eu quero, não para decidir tomar o rumo que eu acho melhor, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E no mesmo Evangelho de João, capítulo 4, 34, ele diz, com outras palavras, a mesma coisa. Quando alguém chega e diz assim, Jesus, o senhor está com fome, quer uma comida, quer um pãozinho, quer um lanchinho, quer uma marmitinha? Ele diz assim, não, eu não vou comer agora, porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Gente, quando nós, eu e você, quando a igreja de Cristo se sente escravo desse ideal de Jesus, aí a gente realiza, a gente vive para o bem dos outros. Aliás, sob o prisma cristão, gente, quando eu digo cristão, eu não estou falando cristão no sentido da religião cristã, que envolve evangélicos de todos os tipos, tradicionais, históricos, pentecostais, neopentecostais, independentes, novos, velhos, católicos e outras seitas até que são consideradas cristãs. Eu não estou falando disso, estou falando no sentido da literalidade da palavra cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Por isso que a igreja de Jesus é uma igreja cristã. Por isso que os discípulos de Jesus no passado foram denominados cristãos. Cristão significa pequeno Cristo. Ou seja, quando passava um filho de Deus, um servo de Deus, alguém que era igreja de Deus, que inicialmente foram conhecidos como os da fé, depois foram conhecidos como os do caminho, e depois foram chamados de cristão. Quando aquele que leva a marca do Espírito de Deus dentro de si, passava, e eles falavam, olha, aí vai um cristão, aquele ali é cristão, ou seja, aquele ali é um pequeno Cristo, ou seja, aquele ali é um discípulo de Jesus, o Cristo de Deus, o Messias que veio. Ele é um formato menor, ele é uma parcela menor do Cristo de Deus. Então, sobre o prisma cristão, na literalidade da palavra cristão, só vale a pena viver se for para servir. Só vale a pena. Sob o ponto de vista cristão, a nossa vida só vai valer a pena aqui se ela existir para servir. E ela só serve se servir. Agora a grande questão é como ser motivado a servir de maneira apaixonada e sacrificial
como Jesus serviu. Porque a grande beleza da coisa toda do Evangelho, gente, é quando você se torna um servo apaixonado e disposto ao sacrifício para servir com grandeza, com amplitude, com generosidade, com força e com beleza. Agora, quando é que isso acontece? Esse texto responde para nós, porque aqui Jesus está na eminência do seu maior sacrifício na vida, na cruz. Só que antes de ir para a cruz, ele aponta nessa direção, na direção dessas coisas pelas quais a vida da gente se motive e em função das quais a gente exista com grandeza, com generosidade, com amor, com misericórdia e com esse espírito de sacrifício criativo, útil e abençoador. Não é sacrifício passivo, não é aquele sacrificismo religioso, doentio, que mata você, que acaba com você. Jesus está falando aqui de uma sacrificialidade construtiva, generosa, produtiva, operante e ativa e que serve. Quando é que isso acontece? Ele diz quando? Em primeiro lugar, está no versículo 1 e 3. Versículo 1 e 3 diz: sabendo Jesus que viera de Deus, sabendo Jesus que havia vindo de Deus. Isso acontece quando a gente sabe de onde é que a gente vem. Saber de onde você veio determina quem você é aqui, determina o que você é aqui e para que é que você veio e existe aqui. Ou seja, seu propósito, sua vocação, a sua missão de vida. E sabendo que nós viemos de Deus, não é? Trabalhar e direcionar e utilizar os talentos, os dons e as capacidades que Deus deu a cada um de nós, é por conta nossa e do Espírito de Deus que habita em nós e que está aqui justamente para potencializar esses dons, para que através desses dons a gente viva uma vida de serviço à causa de Jeová, o Senhor dos Exércitos. E se nós temos certeza que nós viemos de Deus e de que somos filhos de Deus, então nós temos certezas de algumas coisas também. Se você tem certeza que você é um filho de Deus, você tem que ter certeza disso, que você é sal da terra e luz do mundo. Mateus nos diz isso, capítulo 5, versos 13 e 14. Que você é raça eleita, que você é sacerdócio real, que você é nação santa, que você é povo escolhido de propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Primeira epístola de Pedro nos diz isso. E Lucas, capítulo 24, nos diz que nós somos testemunhas da ressurreição do nosso Senhor. Jesus diz para os discípulos: disso vocês serão as minhas testemunhas. Agora, em segundo lugar, a gente assume essa missão de servir com generosidade, com alegria, com satisfação, com grandeza, com sacrificialidade, quando a gente entende que a vida aqui na terra é transitória. Está também nos versos 1 e 3. A Bíblia diz, o texto que nós lemos diz: sabendo de Jesus que ele viera de Deus e que ele estava voltando para Deus. De um lado, você sabe de quem veio, você veio de Deus. Eu também vim de Deus. Cada um de nós temos um pai diferente aqui na terra. Quando eu nasci a primeira vez, meu pai se chamava José, mas todos nós temos o mesmo pai no céu, porque todos nós, quando nascemos a segunda vez, o nosso pai se chama Jeová. Então, se nós sabemos que nós viemos de Deus, por um lado nós sabemos de onde nós viemos, por outro lado, quando nós entendemos que a vida aqui é transitória,
nós também sabemos que nós não temos muito tempo aqui para fazer aquilo para que Deus nos colocou para fazer aqui. E isso ativa aquele sentido de urgência, do qual eu falei alguns meses atrás aqui, num desses domingos, de saber e entender esse sentido de urgência, saber que nós estamos aqui, mas que a nossa vida, ela é como um sopro, ela é como uma nuvem, ela é transitória, ela é pouca, os nossos dias são poucos, pequenos e contados, faz com esse sentido de urgência, de entender que nós estamos aqui e daqui um pouco de tempo já não vamos estar mais, faz com que todo tempo e toda oportunidade seja considerada por nós importante e nada seja desperdiçado, e tudo aquilo seja vivido e aproveitado ao máximo. E isso dá para a nossa vida um novo sabor e dá para o servir empenho máximo de cada um de nós, que a gente não sabe quando é que nós vamos ter a oportunidade de servir a Deus de novo. E em terceiro lugar, quando você sabe quem você é, versículo 13, Jesus diz isso. Ele diz: olha, vocês me chamam de mestre e de senhor, e vocês fazem muito bem, porque eu sou mesmo, não é? E aqui há dois extremos que precisam ser vencidos. O primeiro dele é aquele que me faz querer ir além de quem eu sou. Bom, isso é arrogância, isso é soberba, isso é laço diabólico, e quem quer ser mais do que além do que é, invariavelmente cai. E em segundo, é aquele de jamais conseguir aceitar quem eu sou, e é puxar sempre a mim mesmo para quem e para abaixo do que eu posso ser, numa atitude absolutamente ingrata com aquilo que Deus deu para você ser. E essa falsa humildade, ela é depreciativa, ela é suicida e ela é paralisante. Deus não quer que você seja além do que você é, como também não quer que você seja menos do que você é. Ele quer que você seja quem Ele criou você para ser. E você foi criado para ser luz do mundo, sal da terra, embaixador de Cristo neste lugar, povo santo, escolhido, testemunha da ressurreição de Jesus. No mínimo, você é um filho de Deus. No mínimo, você é um templo do Espírito Santo. No mínimo, você é um embaixador do reino dos céus na terra. E tudo isso é a Bíblia quem diz, não sou eu. E você não pode, em nome de Jesus, admitir ser menos do que isso, porque isso é ingratidão com o que Deus deu, chamou e transformou a você. Agora, quando essas autopercepções se tornam claras na vida da gente, três coisas também se manifestam daí em diante. A primeira delas, surge dentro de nós coragem para amar até as últimas consequências. Versículo 1 diz que Jesus, estando com os seus aqui no mundo, os amou e os amou até o fim. Um iria traí-lo, estava ali, aqueles que ele amou até o fim. Um ia trair, o outro iria negá-lo, e ele já havia avisado: olha, um de vocês vai me trair. Ele sabia. O outro ia negá-lo, e ele falou: olha, antes mesmo que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele sabia que um ia trair, ele sabia que um ia negar, outros iriam fugir e abandoná-lo no momento mais difícil da vida dele, e ele sabia disso, porque ele diz: olha, vai ser como está escrito, ferirão o pastor e as ovelhas, elas se dispersarão. Ele sabia que iria ser traído, ele sabia que iria ser negado, ele sabia que iria ser abandonado.
Ele sabia de tudo isso, mas ele os amou. E os amou até o fim. Porque Jesus olhava para eles e não via o pecado deles. Não via neles o que a queda, o pecado, o mundo, o diabo os havia transformado. Mas ele enxergava a todos como verdadeiramente são, criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Jesus olhava para eles e não via traidores, covardes. Não era essa visão que Jesus via. Jesus não olhava, porque o amor de Jesus não dependia da reciprocidade do amor dos seus discípulos. Mas então, quando Jesus olhava para eles, ele não via ali traidores, covardes, gente que ia negar, que ia fugir. Ele via ali gente extremamente necessitada da misericórdia, da graça, da salvação e do amor de Deus. Quando a gente tem essas percepções, então surge dentro de nós coragem para amar como Jesus amou. Indiferente se as pessoas nos retribuem esse amor, se elas nos devolvem esse amor, nós a amamos. E quando a igreja passar a olhar assim para o mundo e enxergar assim os pecadores e os perdidos, a busca pelo nosso sucesso, pelo nosso bem-estar, pelo nosso conquistar, pelo nosso ter, pelo nosso amealhar, pelo nosso prosperar, todas estas coisas passam a ser secundárias, e o resgate dos pobres e miseráveis vai passar a ser a meta principal da igreja. E aí sim, irmãos, Deus mesmo, sem ninguém pedir nada, sem campanha, sem projeto, sem nada dessas estratégias que nós usamos, Deus mesmo, quando nós tivemos coragem de amar indiferente da reciprocidade do mundo, e enxergar o mundo não como inimigos ou como aquelas pessoas que querem nos derrotar, mas enxergar aqueles pecadores, os piores, como pessoas carentes, necessitadas, mais ainda da graça, do amor, da misericórdia, do perdão e da salvação de Deus, e nós começarmos a viver para servir essa pessoa, Deus mesmo vai prosperar e vai avivar a igreja, sem ninguém nem pedir. Porque talvez você ainda não tenha entendido isso na sua caminhada cristã. Mas o melhor jeito, o jeito mais certo de você receber favor de Deus é você dar sem esperar receber nada em troca. É você ajudar quem nunca vai poder retribuir a você. Provérbios diz isso. Dê aos pobres, porque quem dá aos pobres, a Deus empresta, e Deus paga as suas dívidas. Olha o versículo que nós lemos aqui na hora da oferta, do ofertório. Quem dá alívio para os outros, alívio receberá. Segundo lugar, surge em nós coragem para se mostrar em verdade e transparência. Versículos 4 ao 12 nos diz que Jesus, ele arranca a sua túnica, ele arranca a sua roupa, ele se envolve com uma toalha na cintura e vai lavar os pés dos discípulos. Gente, quando nós entendemos que nós viemos de Deus, para que é que nós somos igreja de Deus, e por que é que nós estamos aqui, que essa vida aqui não dura muito, que isso aqui é só um trampolim, um vestibular, é só um elo de ligação para a vida verdadeira, que é além dessa aqui. Então a gente
ganha essa coragem de amar até as últimas consequências, e ganha também essa coragem para nos mostrar, para mostrar quem nós somos de verdade. Jesus, ele tira a sua roupa e se mostra para os seus discípulos, né? Ele faz uma das coisas mais espetaculares e extraordinárias, sem o terno, sem a gravata, sem a roupa de pastor, sem a túnica do sacerdote, sem nada destas coisas para as quais nós damos importância e pelas quais nós valorizamos pessoas de caráter ruim. Até aí não precisa mais máscara. Aí a gente não tem medo mais das pessoas perceberem que nós não somos perfeitos. Aí, gente, a gente entende que a gente não precisa saber tudo, não precisa conhecer tudo, não precisa fazer tudo bem, que a gente só precisa fazer bem feito aquilo para o que Deus nos escolheu para fazer. E aí, o Gui, ele não tem vontade de passar a perna no Edinho, nem o Edinho tem vontade de ocupar o espaço do Gui, e ninguém se compete entre si no meio da igreja do louvor. Os departamentos, eles não se competem, eles não querem ser melhores do que os outros. Os grupos missionários, eles não têm a pauta, eles não têm o desejo de um ter mais resultado do que o outro. Pelo contrário, gente, aí todo mundo, quando entende o seu lugar, quando entende o seu chamado, a sua missão, ninguém deseja mais derrubar ninguém. Pelo contrário, a gente acabam as competições e todos nós nos unimos, e na unidade o Espírito de Deus opera e a igreja de Deus cresce, porque o Senhor mesmo acrescenta a igreja quando a igreja se une em prol da missão dele, como está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículo 47, que diz: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E em terceiro lugar, a gente ganha coragem para servir ao próximo e ao Senhor. Gente, eu não consigo falar disso aqui para vocês hoje, não dá. Eu estou dizendo para vocês aqui é uma pequena parte de uma grande mensagem, de um grande estudo. Então eu não consigo dizer para você e mostrar para você e botar aqui na tela todos os versículos. E eu prefiro deixar você no ar hoje, para numa próxima oportunidade, talvez, se Deus quiser, eu poder falar com bastante detalhe para você. Mas olha, eu vou falar com muita calma, para que você entenda. Não saia por aí dizendo o que eu disse, o que eu não disse. Pode até dizer: olha, eu entendi assim, porque agora nós aqui no altar temos um aliado chamado câmera, rede social. Está lá gravadinho exatamente o que nós dissemos. E às vezes não é o que você entende. Quando você entende para além do que eu disse, porque o Espírito Santo dá esse entendimento para você, porque isso diz respeito à tua realidade, à tua vida. Glória a Deus, irmãos. Eu oro por isso, eu espero isso, eu torço por isso, e eu desejo que isso esteja acontecendo. Mas quando você deturpa aquilo que está sendo dito aqui, para justificar ou para amparar um desejo teu que não encontra amparo dentro da doutrina da igreja, aí fica problemático, porque é a reputação do pregador que você está batendo. Mas eu digo isso com muita calma, com muita seriedade, com muita certeza e sem medo de errar. Irmãos, eu tenho amigos conhecidos e eu tenho agido assim. A gente tem conversado e aí a gente troca as ideias. E já por uma meia dúzia, nesses debates, quando eles
Ah, mas não é assim, não é assim, não é assim. Eu digo, então tá, me mostra na Bíblia onde não é assim. E ponto, acabou a conversa, irmão. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Alguns mostram, outros não mostram. Porque como eu disse para vocês no domingo passado, e eu espero que você tenha levado a sério, eu espero que você se preocupe com isso, eu espero que você busque isso na tua casa, porque talvez você está levando gato por lebre, até mesmo de boa vontade, irmãos. Nós passamos por cima do Evangelho, da Bíblia, da verdade. Como eu disse para você domingo passado, as igrejas, os pregadores, os pastores, os missionários, os anônimos nas redes sociais e os famosos. A igreja, o discurso da igreja hoje, ele é muito mais existencialista, humanista do que bíblico. Ele é muito mais existencialista do que humanista. Ele é muito mais existencialista do que bíblico. Você precisa entender o que é isso. Para você entender o que eu estou dizendo. Então, dentro do que nós estamos falando aqui hoje, eu vou dizer uma coisa sem medo de errar. E o que eu vou dizer é o seguinte: Deus não escolheu, não chamou e não separou você nessa terra para você ser feliz. Aqui não, nessa terra não, nesse tempo não. O que passa disso, eu te digo sem medo de errar, é engano. Você não foi chamado, você não foi escolhido, você não foi separado neste tempo, nesta terra, nesta vida, para ser feliz. Isso não é bíblico, não da forma como nós temos ouvido, principalmente nas redes sociais. Gente, é claro que o Pai não quer ver nenhum de nós tristes. Isso é verdade. É claro que Deus não tem nenhum prazer nas nossas lutas, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nas nossas tentações, nas nossas mazelas. Isso também é bíblico. Eu não estou dizendo que Deus tem prazer nisso, nem que Ele te separou para isso. A gente sabe que isso faz parte. Mas de longe, a missão de vida de Jesus é a sua felicidade. Nem de longe. Nem de longe. Jesus não morreu para você ser feliz. Aqui não. Do jeito que você entende o que é felicidade, não. A verdade, gente, é que Deus, Ele não enviou o seu Espírito Santo para você ser feliz. Também não foi para isso, não. O Espírito Santo veio, habita em nós, mas é para outra coisa. Não é para a nossa felicidade. A gente encontra prazer, alegria em Deus e no Espírito Santo. E aí você já entendeu a diferença da alegria, né? É em Deus e no Espírito Santo. Não é essa alegria que a gente até recebe dos altares hoje. Gente, a felicidade dos filhos de Deus, o prazer e a satisfação da igreja de Jesus nessa vida, ela passa, ela se concentra, ela tem a sua essência. Vou repetir: a felicidade dos filhos de Deus, o prazer e a satisfação da igreja de Deus nessa vida, essa aqui que nós estamos vivendo agora, ela passa, ela se concentra e ela tem a sua essência nas palavras de Deus, na vontade, no fazer a vontade de Deus e no servir a Deus e ao próximo. Quando você ouve, quando você lê, quando você encontra algo a respeito
de felicidade dos filhos de Deus, ou tem a ver com obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, ou a servir a Deus e ao próximo. O Sermão da Montanha é dos discursos mais objetivos quanto a isso. Porque quando a gente lê o Sermão da Montanha, a gente entende que a nossa alegria é servir a Deus e ao próximo. O apóstolo Paulo, em várias das suas cartas, dos seus discursos e das suas colocações, o que resulta em vários versículos, ele nos ensina que nós fomos chamados como filhos, mas devemos nos apresentar como escravos. E quando a gente tem a consciência dessa verdade, nós encontramos o nosso propósito e damos à nossa vida um propósito muito além do que somente existir, mas nós damos sentido de missão à nossa vida. Quando nós entendemos essas coisas que Jesus entendeu e viveu aqui, a nossa vida ela ganha uma outra percepção, ela ganha um sentido de vida. Qual é o sentido da tua vida, irmão? Para que é que você vive aqui? Por que é que Deus te colocou? Para mim ir na praia, porque a areia, a onda e o mar, tudo isso Deus fez para o meu prazer. Será que esse é o destino, é o objetivo, é o propósito de vida que Deus deu a você? Para que é que você foi salvo, irmãos? Para que é que você é mantido salvo? Para que é que você faz parte de um corpo? Por que é que você recebeu o dom? Para que é que você tem talento? Por que que você é munido de capacidade? Será que é para vir na igreja ao domingo e trabalhar e ver se vai dar para pagar a conta no final do mês e comprar tudo que o dinheiro pode comprar e que a gente tem e realizar todos os desejos do nosso irmão? Qual é o sentido da tua vida? Para que é que você vive? Qual que é o objetivo? O que que você vai falar diante de Deus quando você se encontrar com Ele e disser assim: Deus está aqui, eu estou aqui, o Senhor me chamou para isso e eu fiz isso. Qual é o talento? Qual é a multiplicação do talento? Queridos, nós precisamos urgentemente dessa consciência e desse propósito para a nossa vida. Às vezes, a vida do cristão não é prazerosa por isso, porque não tem sentido, não tem propósito, não tem objetivo, não tem alvo, não tem onde quer chegar. Irmão, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom, qualquer coisa está boa, o que acontecer, aconteceu. A gente vive mais o Zeca Pagodinho do que a Bíblia, porque o Zeca Pagodinho canta assim: deixa a vida me levar e vida leva eu, e nós vamos levando, um dia bem, outro mal, um dia vencendo, outro apanhando, um dia batendo, outro caindo, outro levantando, Queridos, quando você tem um objetivo de conquistar algo, e aí você molda a sua vida dentro desse objetivo, não é gostoso? Você fala: olha, a gente está gastando menos, a gente está saindo menos, porque lá no final do ano nós vamos voar. Gente, vamos apertar o cinto aqui, vamos fechar a torneira, vamos economizar os pinguinhos, porque lá no final do ano nós vamos realizar o sonho, nós vamos ter uma casa, nós vamos comprar um carro, nós vamos casar, nós vamos fazer qualquer coisa. A tua vida tem que ter esse propósito. Jesus tinha esse propósito, essa ideia de missão. Sabe por quê? Porque quando a gente entender
quando a gente entender para que é que nós estamos aqui, o que é que Deus quer de nós e o que nós temos que fazer para fazer aquilo que Deus quer de nós, então a nossa vida ganha sentido, a nossa vida ganha importância. E gente, a nossa vida começa a fazer diferença na vida daqueles que estão perto de nós, em nome de Jesus. Eu comecei lendo a Bíblia e eu vou encerrar lendo a Bíblia. Queria ler para vocês o livro de Mateus, capítulo de número 6, verso 19 ao 21. Diz assim: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Fique de pé, feche os olhos. Senhor Deus, eu coloco a minha vida e a vida de cada um dos teus filhos que estão comigo nesta igreja esta noite, e a vida daqueles que porventura têm nos acompanhado do outro lado da lente. Pai, que o Senhor nos ajude pelo teu Espírito Santo a entender esse sentido, a termos, a darmos um sentido para a nossa vida, que faça com que a nossa passagem aqui por este mundo valha a pena, não somente no sentido de sermos salvos no final da vida, mas de termos feito a diferença na vida de muitos outros, no sentido de que o legado do nosso propósito, da nossa missão, que é aquele que tu dá e tem a cada um de nós, ele tenha continuidade mesmo após a nossa partida. Meu Deus, o mundo tem se levantado pessoas tão dedicadas ao seu propósito, às suas ideias, aos seus ideais, e muitas vezes esses contrários, agressivos, inimigos da verdade, e que fazem a diferença de uma forma, porque eles entenderam o seu papel neste mundo, dentro da sua fé, da sua crença, e nós não. E nós continuamos indiferentes, de culto em culto, de igreja em igreja, sem nunca ao menos mudarmos, melhorarmos, crescermos, amadurecermos, nos entregarmos mais, vivermos experiências novas, nos dedicarmos a Ti. Oh Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos e nos ajuda como igreja e como filhos Teus a alcançarmos a consciência de onde nós viemos, que é de Ti, Senhor. Do porquê estamos aqui e de para que estamos aqui, e nos apaixonarmos por essa missão, por essa meta, por esse propósito de vida, para que a nossa vida, para a Tua glória, possa fazer a diferença aqui nessa terra, neste lugar, nesta igreja e no nosso tempo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus.